Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, meu Você está convidado a participar conosco ali em nossa igreja. Mas, se você não quiser estar presente por motivos pessoais, você pode participar conosco assistindo a transmissão do culto que será feita, e você poderá então participar da ceia também pela transmissão do nosso culto. Para que você possa participar da ceia, é necessário que você tenha algumas coisas à mãos. Por exemplo, você vai precisar de um pedaço de pão. Não precisa ser um pedaço de pão muito grande, um pedaço de pão pequeno, para que você possa estar participando. E também suco de uva, que você pode colocar num copinho, numa tacinha ou num cálice. Importante não é comer o pão e beber o suco. O mais importante é entender a essência desta celebração. Todas as vezes que nos reunimos como igreja em comunhão para celebrarmos a ceia, nós estamos anunciando a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha.
é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Graça e paz. Paz e graça. Voltamos, mais um domingo com os nossos estudos na escola bíblica ou no nosso culto de ensino, porque temos usado o domingo de manhã para podermos estar estudando a palavra de Deus. E nós estamos estudando sobre o tema Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. E usamos como base, como referência, o texto bíblico do Salmo 139 e também de Jó, capítulo 10, versículo 8, onde nós vimos que Deus nos criou, nos formou, e Deus nos criou e nos formou para um propósito. Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. E nós estamos vendo que Deus usou fatores no seu processo criativo para poder assim nos formar, para poder assim nos moldar. E estamos usando a palavra molde, que traz a ideia de formar, de moldar, de criar.
E cada letrinha desta palavra, ela vem representar um desses fatores que Deus usou na nossa criação. A letra M, falamos sobre o modelo de ser, falamos sobre personalidade. A letra O, nós falamos sobre as origens, as nossas experiências de vida, aquilo que nós experimentamos durante a nossa jornada de vida, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, neste momento. A letra L, nós falamos de lista de habilidades. Tratamos a respeito daquelas habilidades naturais que Deus nos criou, que Deus nos deu, na realidade, para podermos assim utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. E também vemos que essas habilidades que Deus nos dá podem ser também utilizadas no reino para a obra do Senhor. A letra D, nós estamos falando sobre os dons espirituais. Por que eu disse que nós estamos falando? Porque este é o terceiro domingo que nós estamos tratando a respeito dos dons espirituais. Na primeira lição sobre os dons espirituais, nós vimos a respeito de que Deus nos deu os dons e nós precisamos entender o porquê Ele nos deu aqueles dons. Por que Ele nos dá os dons espirituais? Aprendemos que os dons espirituais são dados por Deus do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Para todos aqueles que se convertem a Jesus Cristo, ao cristianismo, recebem assim um dom espiritual. Nós vimos na nossa primeira lição que Deus nos deu os dons espirituais porque, através dos dons espirituais de Deus, que é dado a cada um de nós, Ele vai mostrar qual é o plano dele para a nossa vida. Então, eu entendo que o plano de Deus para a minha vida é também determinado pelos dons espirituais que Ele me dá, juntamente com as minhas habilidades, com a minha origem, as minhas experiências e a minha personalidade. Nós vimos também que os dons espirituais, eles são dados por Deus porque eles mostram o meu valor. Deus me deu dons espirituais para também estar mostrando para mim o meu valor pessoal. Nós vimos também que os dons espirituais, ele podemos assim dizer, a chave de realização da nossa vida. Quando nós recebemos os dons espirituais, além de nós entendermos o nosso valor, o quanto somos importantes, vamos ver que ao estarmos vivendo, experimentando, usando os nossos dons espirituais, nós estaremos, de certa forma, trazendo alegria e realização para as nossas vidas. No domingo passado, eu coloquei para vocês uma mensagem, um sermão, do reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória, e onde ele estava falando sobre o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Por que eu coloquei esta mensagem entre esses estudos que estamos fazendo sobre os dons espirituais? Para nós entendermos que nós fomos criados por Deus e Ele nos dá dons espirituais a partir do momento que nos convertemos a Jesus Cristo, e há um poder deste Espírito Santo em nós. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E esse poder do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós é que vai potencializar todos os dons que Deus nos dá. Quando eu falo todos os dons, são aqueles dons que Deus nos deu. E o Espírito Santo vai potencializar isso na nossa vida. Então é importante nós entendermos que o poder do Espírito Santo que é revestido, é dado a cada um crente, a cada um cristão, é para exatamente potencializar os dons, os presentes que Deus nos deu, os seus dons espirituais, que são habilidades especiais que Deus nos dá para podermos assim usar para a glória de Deus. Dom espiritual é sempre para a glória de Deus e também para edificar a igreja, edificar o próximo. É importante nós gravarmos isso em nosso coração. Você que já é um crente mais velho, você é um crente novo, você que está no meio do caminho da sua vida cristã, é importante você lembrar o seguinte, que os dons espirituais são dados por Deus do jeito que Ele quer. Você não tem que ficar pedindo dons a Deus, Ele vai dar a você do jeito que Ele quer. E os dons espirituais, eles são primeiro, para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. E segundo, para edificar a igreja. Quando eu uso os meus dons espirituais para a glória de Deus, a edificação da igreja, a edificação do próximo,
eu me realizo como pessoa e eu também vejo o meu valor como pessoa e eu passo a entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Esse poder espiritual, esse poder do Espírito Santo em nós, conforme foi prometido por Jesus, e lá no dia de Pentecostes, em Atos, houve a descida do Espírito Santo, ele agora, podemos dizer assim, ele é sempre permanente na nossa vida. A partir do momento que a pessoa passa a aceitar, passa a seguir a Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se entrega a Jesus, ela recebe então o Espírito Santo de Deus, obviamente, ela recebe este poder. Então, na nossa primeira lição, nós vimos sobre o entendimento do porquê Deus nos dá e o porquê Deus nos forma com dons espirituais. Na mensagem do pastor Hernandes, nós vimos a respeito do poder deste Espírito Santo agindo na vida de cada crente, de cada pessoa que se entrega a Jesus. E como ele vai agir é através dos dons que ele vai dando às pessoas para que elas possam, assim, glorificar a Deus e edificar o próximo. A lição de hoje, nós vamos estar vendo a respeito dos dons espirituais, descobrindo meus dons espirituais, né? Entendendo o que Deus quer que eu faça com os meus dons. Quer dizer, nós vimos o porquê Deus nos dá dons, nós vimos a respeito do poder do Espírito Santo em dar o dom às pessoas, ou os dons espirituais às pessoas, e hoje nós vamos ver, para fechar assim esta lição sobre os dons espirituais, o que Deus quer que eu faça com os meus dons. Lembrando o texto de Jó, capítulo 10, versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: as tuas mãos me fizeram e me deram forma. Mais uma vez, para corroborar a ideia de que é Deus que nos criou, e é Deus que nos deu forma, e é Deus que dá personalidade, é Deus que permite as nossas origens, as nossas experiências de vida, é Deus que dá habilidades e é Deus também que dá, assim, os dons espirituais. Então, agora, entendendo que eu sou um crente em Jesus, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que eu entendi que eu era pecador, que eu sou pecador, eu confessei os meus pecados, eu me arrependi dos meus pecados, eu tenho Jesus no meu coração, na minha vida, eu passo então a ter a presença do Espírito Santo em mim. Eu disse que isso é um dos presentes de Deus para a nossa vida. Além da vida eterna, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E como um outro presente, este Espírito Santo nos dá também dons espirituais. Então, o que Deus espera de nós a respeito destes dons espirituais? Eu entendi e transcrevi pelo menos 3 coisas, né? Ou 3 ações. E a gente vai falar isso em forma de verbo, né? Porque o verbo tem a ver com ação. Eu descobri essas 3 ações para nós podermos entender o que Deus espera de cada um de nós a respeito do que eu vou fazer com esses dons espirituais. A primeira coisa que eu entendo que Deus quer que eu faça com os meus dons espirituais é eu tenho que descobrir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, a parte B deste versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: procurem ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Né? O importante, eu quero aqui que você, se você tiver a sua Bíblia, e a sua Bíblia for nessa versão, na nova tradução da linguagem de hoje, né, a gente pode fazer aqui, podemos assim tirar uma palavra ali que é muito interessante, que eu achei quando li este texto nesta versão. Diz o seguinte: procurem. Uma das marcas que mostram que você é realmente um cristão é que você tem o desejo de conhecer o seu dom espiritual e usá-lo a serviço de Deus. Deus espera que nós venhamos conhecer, descobrir qual é o dom espiritual. Quando você aceita Jesus, você não recebe um papel na mão dizendo o seguinte: olha, irmão fulano ou irmão ciclano, aqui está os seus dons espirituais que Deus te deu. Nenhum pastor, nenhum líder religioso tem esta autoridade e tem esse poder de entregar para você um papel dizendo quais são os seus dons espirituais.
O único que faz isso é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Ele dá os dons a você. A partir do momento que você aceita Jesus, tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Deus, então, através da presença do Espírito Santo na sua vida, ele te dá os dons espirituais. E aí o importante é você descobrir, é você procurar. Bom, agora eu sou um cristão, agora eu sou um crente em Jesus, agora eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Não é uma religião A ou B, não é uma denominação A ou B. Você tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você confessa isso publicamente, com a sua boca e também com o seu coração. Então você passa a ter e passa a receber os dons espirituais, ou o dom espiritual que Deus te dá. Só que você tem que descobrir, você tem que procurar cada vez mais entender, bom, o que Deus tem me dado para que eu possa usar para a glória de Deus e também para edificar a igreja de Jesus Cristo. A marca, eu posso dizer assim, a marca de um genuíno discípulo de Cristo é que eles têm o desejo de saber qual é o dom que Deus lhe tem dado e o desejo de usar. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele quer saber, ele quer descobrir qual é o dom que Deus tem me dado. E eu quero usar este dom para glorificar a Deus e para edificar o próximo, edificar a igreja, para abençoar as pessoas. Deus quer que você saiba qual é o seu dom. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É interessante essa colocação de Paulo, porque é o seguinte, olha, você sabe que você tem um dom espiritual e eu não quero que você seja ignorante. Eu quero que você entenda e descubra qual é o seu dom. Ele quer que você saiba quais são os seus dons, mais do que você mesmo, porque ele quer que você os use. Deus quer que você saiba quais são os seus dons. Ok, pastor, eu entendi. Eu entendi que eu preciso descobrir qual é o meu dom. Eu entendi que ninguém vai me dar um papelzinho depois que eu me converti, dizendo que esses foram os dons que Deus está me dando. A pessoa vai dizer assim, eu estou dando para você um papel porque Deus me disse quais são os dons que Ele está te dando. Ninguém vai fazer isso para você. Nós podemos ter ferramentas para poder ajudar a você mesmo, compreender quais são, ou descobrir quais são os dons que Deus tem dado a você. Mas, se você entendeu tudo isso, aí você pergunta, mas como que eu posso fazer isso? Como é que eu descubro quais são os meus dons espirituais? Eu vou dizer para você que existem duas coisas, né, que a gente pode fazer para poder ajudar a você descobrir quais são os seus dons espirituais. Né? E as duas coisas começam com a letra E. Primeiro, examinando. Examinando o quê? Examinando as Escrituras. Examinando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Examinando as Escrituras. O ensino que as Escrituras nos traz a respeito dos dons espirituais vai nos ajudar a descobrir quais são esses dons. Quais são os dons que Deus tem nos dado, liberado para cada um de nós. E além de examinar, de estudar, né, de se envolver com a palavra de Deus, a outra atitude é experimentar. Experimentar. Primeiro você vai descobrir os seus dons olhando para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra nos ensina. Depois você vai pegar e vai experimentar, vai exercitar aquilo que você tem examinado para você entender se realmente é o seu dom espiritual. A única maneira de descobrir o dom espiritual, além de examinar, é você tentar fazer alguma coisa. Então, muitas vezes você se converte, você tem uma habilidade, né, de ensinar. Deus pode usar esta habilidade de ensinar, aprimorando-a, dando a você o dom, uma habilidade especial de você poder ensinar as verdades da palavra de Deus. Então, você de repente tem essa habilidade de ensinar, mas você não é professor, mas você tem essa habilidade de ensinar, e aí Deus usa isso e ele pega, aprimora isso, lhe dando um dom na área do ensino. E aí você vai poder ensinar as verdades da palavra de Deus. Mas você só vai descobrir isso
quando você começar a praticar, quando você começar a fazer alguma coisa, né? Então, o propósito da igreja, o propósito da nossa igreja, por exemplo, né, mesmo sendo uma igreja pequena, nós estamos trabalhando nisso, é poder ajudar você a examinar e a experimentar os diferentes tipos, né, de ministérios que a igreja tem, e aí você vai descobrir quais são os seus dons espiritual. O dom espiritual, os dons espirituais, melhor dizendo. Eu vou ler para vocês aqui algumas coisas que são importantes, que podem nos ajudar naquela primeira parte, que é examinar. Para eu descobrir o meu dom, eu tenho que examinar. Então, eu fiz uma lista de 19, né? 19, eu posso dizer assim, 19 dons ou 19 habilidades especiais que Deus pode usar no meio do seu povo para a glória de Deus e para edificar a igreja. E dentro dessas 19, nós temos ali os textos bíblicos que corroboram esta ideia, porque foi feito um exame em cima disso. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos, né, como eu disse, a igreja ela procura ajudar as pessoas a entender quais são as habilidades naturais, os sonhos que ela tem, né, as motivações, a personalidade dela e também os seus dons espirituais, para que ela possa servir ao Senhor com alegria, adorar ao Senhor, né, com o seu serviço e também abençoar a igreja, a sua comunidade onde ela faz parte. Ter um dom espiritual não é para você poder ficar se vangloriando, né? Você dizendo, eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo, e pronto, e você senta no seu trono lá de graça, achando que tem um dom, e por causa disso você não tem que fazer nada. Ter um dom espiritual significa que Deus lhe deu uma habilidade espiritual, uma habilidade especial para você poder usar essa habilidade. Então, a igreja ela procura promover uma forma de poder ajudar você. Não estou dizendo que nós vamos falar que é aquilo, mas ajuda você a descobrir os seus dons espirituais. É um treinamento que nós damos chamado molde de servo. Olha a palavra molde de novo aí, que é a que nós estamos usando como base para entender a forma como Deus nos criou. O molde de servo é um treinamento de 6 horas ou até 8 horas, né, de treinamento. Você passa, podemos dizer assim, uma tarde inteira ou uma manhã e uma tarde, né, reunido fazendo um treinamento. É um treinamento intenso. É um treinamento assim que nós vamos nos aprofundar em determinados temas para podermos entender qual é a nossa, quais são as nossas características em termos de personalidade, de sonhos ministeriais, de motivação e também de dons espirituais. Então, este treinamento, molde de servo, que vai ser dado em nossa igreja no ano que vem, se Deus assim quiser e nos permitir, em 2021, nós vamos estar dando mais uma versão deste treinamento. Ele ajuda a pessoa a poder entender, a descobrir quais são os seus dons espirituais. Estou dizendo, ele ajuda. Ele não determina, ele não diz que ele apenas ajuda. Muitos pastores, muitos líderes não gostam de fazer alguns tipos de treinamentos que tem alguns testes. Mas eu entendo, por exemplo, que quando você vai ao médico, o médico pede exames para você, é porque ele vai ler através dos seus exames, né, o que está acontecendo na sua vida para poder entender o motivo da sua queixa de saúde. Quando nós fazemos algum tipo de estudo e que nós temos algum teste, esse teste vai poder assim, nos dar um panorama de como é você e o que você está entendendo a respeito das suas habilidades naturais, dos seus dons espirituais, da sua personalidade, das suas experiências de vida, da sua motivação, aquilo que anima e alegra você. E faz com que você trabalhe. Então, este treinamento, molde de servo, ele é um treinamento que ajuda a pessoa a entender, descobrir, examinar as escrituras e descobrir quais são os seus dons espirituais. Então eu vou ler aqui para vocês um texto que faz parte lá do treinamento do molde de servo. Por exemplo, né, a gente fala muito sobre a ideia do dom espiritual, do discernimento, o dom espiritual do discernimento.
eu populei alguns dons aqui, por exemplo, tem administração, apostolado, artesanato, comunicação criativa, discernimento, encorajamento, evangelismo, fé, contribuição, serviço, hospitalidade, intercessão, conhecimento, liderança, misericórdia, profecia, pastorado, ensino e sabedoria. Todos esses que eu citei, esses 19 que eu citei, todos eles têm embasamento bíblico. Todos eles foram extraídos, examinados na Bíblia. Então, por exemplo, voltando a falar aqui do discernimento, né? Mateus capítulo 16, de 21 a 23, Atos 5, de 1 a 4, 1 Coríntios 12, 10, são textos que falam a respeito do discernimento, de um dom espiritual de discernimento. Mas o que é esse dom do discernimento? O dom do discernimento é a capacitação divina para distinguir entre a verdade e o erro, discernir os espíritos, diferenciar entre o bem e o mal, certo e errado. As pessoas com esse dom distinguem a verdade do erro, o bem do mal, motivos puros dos impuros, identificam atitudes enganosas em outras pessoas com precisão e de forma apropriada. Determinam se uma mensagem atribuída a Deus é autêntica, reconhecem incoerências no ensino, na mensagem profética ou na interpretação, podem sentir a presença do mal. Então, uma pessoa que tem o dom do discernimento, ela tem essas características, de perceber o certo ou o errado, de entender que aquilo que está sendo dito não está conforme a palavra de Deus, então é errado, de poder ver muitas vezes até a falsidade nas pessoas. É um dom que Deus dá. Para que ele dá esse dom para a pessoa ser um vidente? Não. Esse dom é para poder glorificar a Deus e edificar a igreja, ajudar no crescimento da igreja, ajudar no crescimento da pessoa. Quando você tem uma pessoa que tem um dom de discernimento, por exemplo, trabalhando, vivendo lá na igreja, você muitas vezes vai pedir conselhos, ajuda, você vai pedir assim, opinião daquela pessoa, né? Ela provavelmente vai fazer parte do grupo de liderança, as pessoas estão ali, ela vai dizer, olha, essa coisa que está acontecendo, né, não está bem, não está sendo legal, porque não é isso que a palavra de Deus está dizendo, a gente tem que olhar para o caminho da palavra de Deus. Discernimento significa entender quais são as verdades que nós precisamos defender e viver essas verdades. Discernimento é essa capacidade divina de poder estar distinguindo entre a verdade e o erro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é você colocar uma opinião pessoal, mas é você colocar a opinião da verdade. E a verdade que nós temos, ela é baseada na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Então, é isso que eu queria passar para vocês nessa parte inicial, dizendo a respeito do seguinte: o que Deus quer que eu faça com meus dons? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é o meu dom. E para eu descobrir, eu tenho que examinar as escrituras e eu tenho que experimentar, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Quando nós tivermos o treinamento no molde servo, vou estar anunciando a todos e vamos estar abrindo para que você possa vir fazer conosco este treinamento e para que você possa, sim, em nome de Jesus, descobrir quais são os dons ou qual é o seu dom espiritual, aquilo que Deus tem para você. Em segundo lugar, o que Deus quer que eu faça com o meu dom espiritual? Ok, pastor, entendi que eu tenho que descobrir. Legal, fiz o treinamento no molde servo, ou eu examinei as escrituras, experimentei, tentei de um lado, tentei do outro, e descobri qual é o meu dom espiritual, ou descobri quais são os meus dons espirituais. Ok, já descobri. Mas para Deus não adianta apenas você descobrir. Você tem que desenvolver. Então a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir, a segunda coisa que você tem que fazer é desenvolver. Desenvolver significa você estar dando continuidade. Significa você cada vez mais aprimorar aquilo que você descobriu que Deus te deu para que você possa fazer para a glória de Deus e para edificar a igreja. A primeira coisa que nós vemos aqui é, além de descobrir, na ideia do desenvolvimento, eu quero tirar do texto de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: não descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu. Opa! Não descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu. Deus lhe deu um dom. Você descobriu qual é esse dom.
Aí agora você não pode descuidar disso. Você já sabe o que Deus tem dado a você, a habilidade espiritual e especial que Ele tem dado a você. E você não pode descuidar disso. Você tem que aprender a desenvolver. Então, eu posso dizer que muitos já sabem quais são os seus dons. Mas você sabe também que Deus capacitou você e Ele quer que você use, que você desenvolva este dom para a glória dele, para a glória de Deus e também para a edificação da igreja. Mas tem muitas pessoas que sabem quais são os seus dons espirituais, mas não desenvolvem, não aprimoram, não melhoram ou não crescem naquilo, né? Pensa comigo, uma pessoa, um profissional, você estuda, você faz vamos colocar assim, você faz o ensino médio com um técnico de mecânica, ou técnico em edificações, né? Ou um técnico em metalurgia, um técnico em eletrotécnica, não importa, um curso técnico desse que você faz. Aí você gosta do curso que você fez, você ficou empolgado com aquilo que você fez, você estudou, você fez boas provas, você realmente absorveu o máximo, você examinou, né, tudo que você podia aprender sobre essa área técnica que você tem interesse. E aí o que acontece? Você fica 3 anos, 4 anos numa instituição aprendendo isso, fazendo esse curso técnico, você se formou. E aí você foi para um trabalho, para um emprego, né? Conseguiu um estágio, onde você tem que fazer o quê? Você tem que aprimorar todo aquele conhecimento que você adquiriu na escola na parte prática. Então, desenvolver significa exatamente isso. É eu não ficar parado, não ficar simplesmente assim, eu tenho um dom tal, pronto, né? Na hora que de repente der um vento aqui, aí eu vou começar a fazer alguma coisa. Não, é você fazer alguma coisa, estar fazendo alguma coisa naquilo que você entende que é o dom que Deus te deu para aprimorar, para você poder crescer, né? Não é você ficar estagnado, é você poder estudar mais, aprender mais sobre isso. Se você de repente descobre que tem um dom de Deus da comunicação, simplesmente eu tenho um dom da comunicação. Então, desenvolver esse dom significa você estudar mais sobre comunicação, comunicação criativa, o que é ser um bom comunicador, o que eu preciso fazer para crescer, para melhorar neste dom que eu já tenho, que eu recebi de Deus, que Deus aprimorou numa habilidade que eu tenho e Ele foi transformando isso na minha vida. O que eu posso fazer então para poder desenvolver e não simplesmente ficar estagnado. Como eu disse, muitos sabem, já têm até a ideia, a noção exata de quais são os dons espirituais que têm para poder assim usar, né, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Mas muitas pessoas não estão usando, não estão desenvolvendo. E muitas vezes elas têm medo por causa da questão do fracasso ou por causa de algumas dificuldades. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você sabe qual é o dom que Deus te deu e você não desenvolve, você não procura aprimorar, crescer naquilo que Deus te deu, o diabo vai fazer de tudo para que você possa enterrar este dom, para que você possa descartar este dom da sua vida. Ele vai fazer de tudo. Ele vai colocar muitas atividades para você, você não vai ter tempo, de repente, de poder estar estudando, aprimorando este dom, você não vai ter tempo de exercitar este dom. Por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não use este dom, para que você não desenvolva este dom que Deus quer que você desenvolva, que Ele lhe deu para desenvolver. Deus está investindo em você. Deus está investindo em você, lhe deu dons espirituais, Ele quer que você desenvolva em cima disso. Só porque você tem um dom em uma área, não significa que será fácil. Não significa que será fácil. Eu entendo que Deus me deu o dom do ensino e também da comunicação. Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes estar preparando as coisas para poder falar, para poder ensinar, isso é custoso, é difícil. Muitas vezes eu tenho que acertar os meus horários para poder estar preparando as coisas, estudando, lendo. E a gente tem que ler, tem que pesquisar, a gente tem que fazer uma verificação com a verdade para saber se aquilo que nós vamos falar ou ensinar está realmente condizente com
o que a palavra de Deus, por exemplo, nos mostra. Então, não é fácil, irmãos, não é fácil. Muitas vezes preparar um sermão, as pessoas acham que preparar um sermão para pregar num domingo à noite, ou num domingo de manhã, ou num culto, né? Qualquer que seja este culto, as pessoas acham que é simples, é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu entro em conflito por conta de coisas que eu espero que Deus me dê, e aquilo que Deus me dá, eu tenho que começar a pesquisar, estudar, olhar, marcar. Né? Eu não tenho habilidade, por exemplo, como alguns pastores que têm, eles estudam, preparam e ficam com todo o sermão prontinho na cabeça e eles seguem, eles não precisam de esboço de nada. Eu normalmente preciso de um esboço, preciso de um direcionamento para saber aquilo que eu estudei, que eu pesquisei, aquilo que eu li, eu fui e coloquei naquele esboço para poder assim estar dizendo. Então não é fácil. Não é só pelo fato que eu tenho dom de poder comunicar, de poder ensinar, que simplesmente eu vou chegar e vou fazer. Né? Eu me preocupo muito em poder estar fazendo e fazendo bem, desenvolvendo este dom que Deus me deu, então estudando, lendo, aprendendo mais, e cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Então, a segunda coisa que Deus quer que eu faça com o meu dom espiritual é desenvolver, é aprimorar este dom espiritual. E a terceira coisa que a palavra de Deus, né, me trouxe como ensinamento sobre o que Deus quer que eu faça com o meu dom espiritual, primeiro eu descubro, a segunda eu desenvolvo, e a terceira é o óbvio, é o que é mais normal, é usar. Eu tenho que usar o meu dom espiritual. A terceira coisa que Deus quer que você faça é que você use o seu dom espiritual. Ele quer que você use o seu dom. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Olha só. Sejam bons administradores. Né? Então você recebeu dons, então você tem que ser um bom administrador. Agora, o texto de Pedro que marcou para eu poder estar dizendo isso para vocês, né, sobre essa terceira característica. Ele fala assim: cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Cada um use o seu próprio dom. Usar o próprio dom. Se você tiver isso na sua Bíblia, marca essa palavra aí. Usar. Deus quer que você use o seu dom, e a igreja é o lugar para descobri-lo, desenvolvê-lo e usá-lo. Você sabia disso? É na igreja que você pode descobrir o seu dom, é na igreja que você vai desenvolver o seu dom, e é na igreja que você vai usar o seu dom. E é claro que depois, quando você começa a usar na igreja, você passa a usar este dom em várias outras áreas da sua vida. E eu entendo que o núcleo inicial é na igreja, mas ali vai se expandindo para onde você estiver. Sabe por causa de quê? Porque você é a igreja. Você é a igreja. Onde você estiver, você é a igreja. Então você tem que entender que você tem que descobrir, que você tem que desenvolver e você tem que usar. Deus quer que você use o seu dom espiritual. Se você já descobriu o seu dom, se você está desenvolvendo o seu dom, está aprimorando cada vez mais, mas não está usando o seu dom, você ainda está, podemos dizer assim, está meio capengando. É como se fosse um carro que, em vez de ter 4 rodas, está com 3 rodas e uma está batendo no chão. Por quê? Porque não tem a roda ali, você não está andando, você não está se movendo em direção a poder glorificar a Deus e abençoar a vida das outras pessoas ao usar o seu dom espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 12. Preste atenção neste texto que nós encontramos da palavra de Deus, né, na nova tradução da linguagem de hoje. Foi ele quem? Deus, Jesus, o Espírito Santo, quem deu dons às pessoas. Deus deu dom às pessoas. Escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, quando você descobre o seu dom, quando você desenvolve o seu dom e você usa o seu dom, você está participando do processo da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e também da edificação das pessoas que estão ao seu redor.
E quando você está abençoando alguém, você está ajudando alguém, você está também glorificando a Deus. Quero ler um texto para vocês aqui que eu separei. Olha só, todos receberão um dom espiritual. Você é um cristão, de tal forma que todos possam contribuir, a fim de que todos sejam importantes, para que ninguém se sinta insignificante, para que todos funcionemos juntos como uma sinfonia. Deus dá a cada cristão um dom espiritual para que cada pessoa seja um parceiro de Deus na tarefa mais importante que possa existir no mundo: edificar o reino de Deus. O plano de Deus é que alguns, por exemplo, alguns arrumem, outros planejem, outros organizem, outros cuidem da música, outros ensinem, outros cuidem de crianças, outros saibam como levantar recursos, alguns saibam como gastar sabiamente esses recursos. Ou seja, Deus dá os dons para que as pessoas possam usar para a glória de Deus e para a edificação da igreja, mas lembre o seguinte: todos são importantes. Não existe um melhor, um melhor que o outro. Não, todos são importantes. Ninguém é mais importante do que o outro. Na visão de Deus, todos são importantes. Ele dá os dons espirituais para que nós possamos estar edificando a igreja do Senhor Jesus. Você se lembra daquele texto de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30? Nesse texto de Mateus, nós encontramos ali uma parábola. Uma parábola é uma história que Jesus contou, usando assim fatos do dia a dia para poder assim aplicar uma verdade como ensino à vida das pessoas. E Jesus conta uma parábola, e ele chama esta parábola, esta história, de a parábola dos talentos. Jesus começou dizendo o seguinte, que um homem tinha, então, muitas propriedades e tal, e ele chamou 3 servos, ele dividiu, dando a cada um desses servos uma porção, e ele chamou de talentos, que eram coisas preciosas, importantes, e ele falou: olha, eu vou viajar, mas quando eu voltar, então depois eu peço contas a vocês. E aí o que acontece? Um recebeu 3, outro recebeu 2, outro recebeu 1 talento. E aí então, quando passado um tempo, esse senhor voltou e ele chamou então aquelas pessoas para poderem prestar contas a respeito disso. E aí aquele que recebeu 3, ele falou que conseguiu multiplicar, tem alguns colocam que recebeu 5, multiplicou para 10. Aquele que recebeu, vamos colocar 5, 3 e 1, aquele que recebeu 3, multiplicou para 6, ele investiu. E aquele que tinha 1 talento, ele fez o que? Ele enterrou. Todos os talentos ele têm o mesmo valor. A diferença é que um teve mais do que o outro. Mas todos os talentos ele têm o mesmo valor. Ou seja, a mesma importância. E aí o que acontece? Aquele que enterrou o talento, ele foi, de certa forma, a gente vê na palavra de Deus, ele foi criticado exatamente por ter enterrado o talento, não ter usado, não ter desenvolvido aquele talento, não ter usado aquele talento, nem ele poderia, inclusive o texto fala que ele poderia ter colocado no banco para poder render juros, e ele não fez isso. E aí há ali um julgamento sobre esse tipo de atitude. Então, pegando essa parte final da parábola, eu quero te fazer a seguinte pergunta, que desculpa você vai dar para Deus quando Ele estiver cobrando de você a respeito dos talentos ou dos dons espirituais que Ele te deu e que você não está usando? Que razão você vai dar para Deus? Ah, Senhor, eu não tinha tempo. Ah, Senhor, eu tinha que estudar muito. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, estudava à noite. Final de semana eu estava tão cansado que eu não tinha tempo. Mas quando eu estava doente, eu sempre pedia ao Senhor saúde para poder melhorar, para eu poder fazer as coisas, e até fazer coisas na igreja. Mas não dava, não tive tempo. Não importa. Qual vai ser a sua desculpa? Porque nós estamos falando aqui, e que eu entendo que é de vital importância, Deus não vai exigir que você se responsabilize pelo que não recebeu habilidades para fazer. Deus não vai exigir de você que você se responsabilize por aquilo que você não recebeu como habilidades para fazer. Podemos dizer que Ele vai perguntar para você aquilo que Ele te deu e o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu.
Talvez vocês estão ouvindo um sonzinho por trás aí, porque está passando uma propaganda política, né? Infelizmente, nesse tempo, a gente está tendo propaganda política o tempo todo e as pessoas estão correndo atrás porque elas querem ganhar aí, né? Mas então, que desculpa você vai dar por não ter usado o seu dom espiritual? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo, você que está participando conosco deste culto de ensino, a Bíblia nos mostra claramente que Deus nos formou e Ele usou fatores na nossa criação. E um desses fatores é que, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, Ele nos dá dons espirituais. E esses dons espirituais é para poder eu entender qual é o plano de Deus, o propósito de Deus para mim aqui na Terra, e para poder, ao entender isso, eu glorificar a Deus e edificar a igreja, edificar um ao outro, edificar o próximo. E qual vai ser a desculpa que eu vou dar? Covid-19? Ah, Covid-19 está impedindo de eu usar os meus dons. Cuidado. Né? Eu sei que nós estamos numa fase muito difícil por conta da Covid. Está começando a se levantar uma segunda onda de pessoas que estão contaminadas ou estão se contaminando por causa do relaxamento. Mas nesse meio tempo aí, em que muitas pessoas poderiam ter voltado a estar presentes conosco na igreja, participando dos cultos, participando desses momentos importantes, né? Mesmo com distanciamento social, com limpeza, com aferição de temperatura, tudo, mas muitas pessoas não foram, não se importaram, não se preocuparam. Muitas pessoas, inclusive, que têm dons espirituais, que têm habilidades que Deus pode usar para abençoar a vida das pessoas e que poderiam nos abençoar, nos ajudar, não se importaram. Se importaram sim em participar de festas, se importaram sim em participar de outras coisas, porque parece que Covid só está ali na igreja, dentro do convívio ali da igreja, dentro da área da igreja, que é o lugar mais limpo, que eu garanto a vocês que não tem nada de Covid ali. Mas muitas pessoas abandonaram, enterraram os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, enterraram e usaram a desculpa do Covid para não estar presente, para não ajudar a fazer a obra de Deus. Então essa vai ser a desculpa que você vai dar para Deus quando você estiver diante dele. Eu tive Covid, aí não deu para eu poder usar os meus dons. Deus, Ele deu a você uma habilidade, um dom espiritual, e Ele vai querer, Ele vai pedir de você exatamente isso. Ele não vai pedir nada que você não possa fazer. Ele vai pedir exatamente aquilo que Ele te deu para que você possa devolver a Ele em forma de serviço para a glória dEle e para edificar o outro. Meu irmão, quero que você entenda o seguinte, que quando você faz alguma coisa, você está trabalhando, você está usando o seu dom espiritual, as suas habilidades, você está abençoando o povo de Deus, a igreja. E a igreja, eu posso dizer assim, ela é a preciosidade de Jesus Cristo. Ela é a noiva de Jesus. Então você está abençoando a igreja. Não fique dando desculpa. Se você não quer participar, se você entende que não quer participar, então é melhor você dizer claramente, não quero. Agora não fique se escondendo atrás de coisas, de situações, de pandemia, né, de trabalho, de estudos, de vestibular, de Enem, de alguma coisa. Não fique se escondendo atrás disso. Diga claramente, não quero. Então, ok, não quer, enterra seu dom, depois você resolve com Deus. Mas eu estou dizendo uma coisa para você, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Então, quando nós recebemos dons espirituais, nós temos que descobrir, nós temos que aprimorar, ou seja, desenvolver, e nós temos que usar para a honra e para a glória de Deus e para edificar a igreja de Jesus Cristo. Deus sabe a sinceridade que existe no coração das pessoas, daquelas que se esforçam para usar os seus dons, para poder usar as suas habilidades para honrar ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa estar cada vez mais ajudando você a entender o seguinte: Deus me fez de maneira maravilhosa, foi Ele que me formou. Deus me deu uma personalidade, Deus me deu experiências de vida, Deus me deu uma lista de habilidades, Deus me deu dons espirituais ou dom espiritual e eu preciso devolver, eu preciso usar isso para a honra e glória do Senhor, para poder entender o meu propósito aqui na terra e para edificar a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus, que é a igreja. Vamos orar?
Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que nós podemos ver a respeito da tua palavra, a respeito dos dons espirituais. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes nós, em vez de usarmos os nossos dons para podermos assim aprimorá-los, crescer nos dons, nós enterramos. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a desenterrar este dom para que nós possamos usar para a honra e glória do Teu nome e para edificar a igreja do Senhor. Ajuda-nos a sermos luz, a sermos sal na terra, Pai, luz deste mundo. Nesse tempo de trevas, nesse tempo de desorganização, nesse tempo de desinformação, nesse tempo de medo, Senhor. Ajuda-nos a vencer o medo e a sermos pessoas realmente que temem ao Senhor, que amam ao Senhor e que querem usar os seus dons e talentos para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, tenha um excelente domingo. Quero lembrar que hoje às 18 horas nós teremos o nosso culto, que é presencial, mas também é transmitido pelo canal do YouTube e pelo canal do Facebook. Você pode assistir este culto e neste culto à noite nós vamos ter a celebração da ceia memorial, um tempo de comunhão com o povo de Deus, a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter uma palavra hoje à noite que vai ser nos dada pelo Ricardo, que é um jovem de nossa igreja, vai estar trazendo um recado de Deus para os nossos corações e vamos ter a celebração da ceia. Você é convidado a participar conosco do culto e se você é crente em Jesus Cristo, confessou como seu Senhor e Salvador, já foi batizado, você também pode participar conosco da ceia, desde que você separe um pedaço de pão e também tenha um pouco de suco de uva para que você possa estar juntamente conosco, lembrando os momentos que antecederam a morte de Cristo. E nós fazemos isso anunciando até que Cristo venha. E este momento é um momento muito especial. O pão representa o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue de Jesus. Venha participar conosco da ceia memorial do culto logo mais às 18 horas. Até a próxima.